vamos falar então sobre esse recorte com as nossas analistas, Basília Rodrigues e Priscila Asbeck. Vou começar com você, Basília, porque, claro, tem uma expectativa muito grande do presidente Jair Bolsonaro de conseguir mais votos exatamente por conta do aumento do Auxílio Brasil. E aí, como o Dani trouxe nesse recorte, o número não é tão positivo assim, né? O 24% dizem que aumenta a possibilidade de voto, até que é um número considerado pequeno, né? E para 46%, a maioria não faz diferença. Para 28%, diminui a chance de voto no presidente. Portanto, talvez não traga o efeito que o presidente imagina, né? A pesquisa, Marcela, de Juto e Priscila, mostra que não encontrou essa linha direta entre voto e o pagamento do Auxílio Brasil. O fato é que o benefício ainda não chegou ao bolso, às casas dos brasileiros, mas o clima, né, pela chegada, a perspectiva de que esse benefício vai ser pago até aqui, não resultou em mudanças para o presidente Jair Bolsonaro quanto à intenção de votos. Mais cedo a gente falou com o Felipe Nunes, ele que é CEO da Quest, né, líder aí, está liderando a análise desta pesquisa, e ele chamou atenção para dois fatores que o levantamento mostra: intenção de voto e avaliação de governo. No quesito avaliação de governo, quando as pessoas são perguntadas, você acha que este governo é melhor ou pior do que o esperado? Aquelas que acham que é mais ruim do que o esperado, teve aí uma redução. Pequenos pontos percentuais acabaram caindo, ou seja, houve uma melhora na percepção das pessoas sobre o governo Jair Bolsonaro, mas não sobre o candidato Jair Bolsonaro. O Felipe Nunes fez essa diferenciação dos dados, bem colocada mais cedo, mostrando que a expectativa de pagamento do benefício já está gerando algum tipo de resultado, né? Já está dando algum tipo de resultado, que é esse conjunto de ações que o governo, o Congresso, se dispuseram a fazer para melhorar a questão financeira do brasileiro. Isso quer dizer que as pessoas estão rejeitando menos o governo, mas não significa tradução em votos para o presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa também coloca que as pessoas estão ainda muito desconfiadas sobre o que vai ser o Bolsonaro, um novo mandato de Jair Bolsonaro. Isso tem tudo a ver com as ações e os discursos pessoais, as posições pessoais de Bolsonaro, em que ele tem, sim, um grande benefício fiscal, ou melhor, um grande benefício social, que é o Auxílio Brasil, mas o seu discurso não se encaixa, né? Não é um discurso social, não é um governo social. Tem um grande benefício, mas a questão social não é vinculada, né? Não é vista no governo de Jair Bolsonaro. Aí, então, fazendo uma avaliação do conjunto da obra. A gente tem um benefício aí de R$600 que está prestes a chegar na casa das pessoas, mas levando em consideração o ano 1, ano 2, ano 3 do governo de Jair Bolsonaro, em nenhum momento a bandeira social era associada, vinculada a este atual governo. A bandeira de combate à corrupção, sim, a bandeira de colocar mais armas nas mãos das pessoas, ou seja, contra também a insegurança pública, sim, mas a questão social, não. É interessante que quando os entrevistados foram questionados sobre a maior preocupação que eles têm hoje, já de olho nas eleições também, 40% disseram que é a economia, Pri. Agora, quem vencer essas eleições vai pegar um cenário bastante complicado em 2023, né? Exato. Quem quer que seja, né, o vencedor dessas eleições vai enfrentar grandes desafios na economia. Queria também trazer alguns outros dados, além desse que você citou, Daniel, sobre o principal problema ser a economia, né, ainda nessa linha, caiu de 51% para 40%, esse percentual que enxerga a economia como o principal problema, o que é efeito aí já de algumas medidas econômicas. Um outro ponto também sobre essa mesma pergunta, sobre qual que é o principal problema hoje
hoje, visto no cenário nacional, os problemas sociais até junho apareciam só com 11%. Agora subiram para 20%. Então, uma alta muito rápida, que foi destacada também pelo Felipe Nunes, que é o CEO da Quest. E corrupção, que já é uma questão mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro, e violência, os dois aparecem abaixo de 8% como um dos principais problemas vistos pelos eleitores. Então, ele destacou esse fato. E aí, olhando o recorte de questões sociais, 9% falavam que se preocupavam com fome e miséria, agora 16% se preocupam. Então, me chamou muita atenção uma fala do Felipe Nunes, que ele disse o seguinte, ele falou que essa pergunta sobre o principal problema, se é a economia, o fato de ainda estar elevada, ainda que tenha caído um pouco esse percentual, mas o fato dos problemas sociais estarem em 11% há pouco tempo, em junho, agora aparecerem como o principal problema para 20%, mostra, nas palavras dele, que o problema principal discutido na eleição vai ser a economia. Então, ele falou assim, que as pessoas, a população, o brasileiro quer que o presidente seja a solução para questões econômicas e sociais. E ele falou que isso explica a vantagem de Lula nesse momento, já que ele é o candidato mais associado às questões sociais e às questões econômicas. Já Bolsonaro é mais associado a essas questões de corrupção e também violência. E ele falou que sobre essa questão, o Colombo até perguntou para ele, e como que fica quando o auxílio chegar, né? A partir da semana que vem, dia 9, o auxílio, tanto o auxílio expandido para R$600, quanto os benefícios para caminhoneiros e taxistas. E aí ele falou que essa vai ser a grande questão a se observar daqui para frente, né? Se Jair Bolsonaro vai conseguir trazer esse discurso de que ele é o responsável por essas promoções sociais e tirar essa questão aí que é muito associada aos governos petistas desses programas sociais. Então, essa foi a principal análise que ele fez. Ele falou também, por fim, que já tem uma evidência concreta de como esses programas batem no eleitor, mostrando que entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil, a intenção de voto no Lula caiu do ano passado de 59% para 52%, e a intenção de voto em Bolsonaro, entre os que recebem Auxílio Brasil, subiu de 18% para 29%. Mas, dito tudo isso, o que mais me chamou a atenção foi ele dizer o que vai definir a eleição é a economia. As pessoas querem um presidente que resolva esses problemas econômicos e sociais. E Pri, mais do que o impacto direto, né, que essas medidas, o ICMS, a redução, ou mesmo o próprio Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, todas essas medidas que estão sendo implementadas, elas possam ter diretamente nas pessoas, elas são capazes de movimentar a economia a ponto de ter algum tipo de mudança positiva na economia até o primeiro turno? Então, e é interessante porque, né, vocês até trouxeram os destaques, né, sobre como essas questões impactam, né, na intenção de voto. Uma coisa é antes das pessoas receberem esses auxílios, né? Outra coisa é quando elas estiverem com esses auxílios em mãos, né, e isso tiver justamente o que a Marcela apontou, né, esse impacto de fato na economia, porque todos os indicadores estão traçando uma previsão de melhora para o segundo semestre, né? Então, quando a gente fala previsão de PIB, previsão de inflação, previsão de dados de indústria, serviços, comércio, todos os economistas são unânimes em dizer que para o segundo semestre todos esses indicadores devem ter uma melhora. Mas o que todos eles ponderam também é que essas melhoras, elas vêm a custo de um altíssimo gasto público, que chega à casa dos 250 bilhões de reais, se a gente considerar o que é aumento de gasto, também a renúncia fiscal, né, que é quando o governo abre mão de arrecadação porque reduz impostos. Então, tudo isso, como a gente começou falando aqui, vai ter uma conta aí que vai aparecer a partir de 2023, mas por hora tudo isso deve trazer um boom e um incentivo para a economia a partir do segundo semestre. O que ninguém tem a resposta, as pesquisas tentam traçar um pouco, é de que forma na prática, com essa sensação de melhora da economia, como que ela vai bater nessas intenções de voto.